Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui, nosso vídeo noturno, trazendo aquelas notícias gostosas sobre o Vasco da Gama, após a vitória contra o poderosíssimo Puerto Cabello da Venezuela, por 1-0. Placar à la Caribe. 1-0, sem susto. Até porque o Puerto Cabello não assusta ninguém. Enfim, o nosso principal adversário do grupo da Sul-Americana está ganhando do Melgar por 3-0. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o jogo não acabou ainda. E com isso, o Lanús assume a liderança do grupo por conta do saldo de gols. Então, a partida contra o Lanús no dia 22 passa a ser de fundamental importância para o Vasco. Vai jogar em casa e precisa vencer, né? Porque depois vai enfrentar o Puerto Cabello fora, o Lanús fora e tem apenas um jogo em casa a mais, que é contra o Melgar. Enfim, o jogo de ontem falamos bastante no nosso vídeo e a gente avaliando mais friamente, cara, a gente fica realmente assustado com a falta de repertório do Vasco da Gama. O Vasco tem apenas, realmente, como eu disse, 2 jogadas. Chutão para frente, tentando fazer uma segunda bola lá, pegar uma segunda bola. Léo Jardim dando chutão para frente. E muita gente criticando o Léo Jardim por sair assim, mas, na bem da verdade, a gente não tem saída de bola. Hoje, marcar o time do Vasco é muito simples, é muito fácil. Né? Se os caras marcam o PH e marcam o Piton e colocam um no meio ali para marcar aquela saída do meio, que normalmente é feita com o Hugo Moura, né? Ou vem o Tietê para buscar aquela bola. Algumas poucas vezes vem o Coutinho, tá marcada a saída. E aí resta o Léo Jardim dar aquele chutão para frente, para o Verratti disputar na cabeça e a gente ficar com a segunda bola. E a outra jogada é os cruzamentos na cabeça do Verratti. Agora, ontem o time do Porto Cabello até tentou bloquear esse cruzamento. Só que o Garré acabou achando uma bola lá na linha de fundo, quase na bandeirinha do escanteio. E o Verratti, com toda a sua categoria de cabeça, ele conseguiu buscar aquela bola e colocar no canto do goleiro. Mas não é toda hora que vai acontecer isso, gente. O fato é que um time um pouco mais qualificado consegue bloquear isso aí com facilidade, exatamente porque o Vasco não tem repertório. São 2 jogadas. Né? Os jogadores que entram normalmente entram muito mal. Carille tentando insistir com esse Lloyd aí, que é uma piada. O Lloyd realmente, ele saiu de um filme de comédia, porque ele é uma piada. O maluco é uma comédia mesmo. Pô, irritante. Perde a bola, fica olhando. Eu falei no vídeo ontem, a torcida tá no limite com ele. Daí para ele entrar na desgraça e depois para sair, amigo, é difícil, hein? Não sai. Agora, eu acho o seguinte, as críticas, elas têm que ser direcionadas para quem realmente merecem críticas. Hoje teve um chefe de torcida aí, que é uma torcida que há muito tempo não representa o Vasco da Gama, né, porque é uma torcida que tem lado político, isso está muito claro. Foi criticar o técnico Carille, né, pelas declarações que ele deu ontem, ok? E foi criticar o Léo Jardim por uma declaração que ele deu ontem, dizendo que pela primeira vez ele sai de campo com uma vitória e o time vaiado. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu acho que o Léo Jardim tinha que ficar caladinho também, tá tudo certo. Agora, pedir a saída do goleiro, não acho certo. Sinceramente, não acho. Léo Jardim, acho que tem muito crédito com o Vasco da Gama, tá? Tem muito crédito. E eu tenho certeza que a maioria da torcida do Vasco gosta do Léo Jardim. Então, esse cidadão aí que veio pedir a saída do Léo Jardim, mandando o cara calar a boca, ele não representa, porque ele não fez nenhuma crítica à diretoria. Em nenhum momento ele faz uma crítica à diretoria. Como se estivesse tudo às mil maravilhas, como se o Vasco tivesse
funcionando 100%, como dentro de campo, com as contratações feitas pela diretoria, tivesse tudo maravilhoso. E aí hoje a gente vê o nosso grande gerente de futebol, sei lá o que ele é, diretor de futebol, que foi lá no sorteio da Copa do Brasil, quando perguntado sobre reforços, né, já vou dar os créditos aqui para a galera do BTB Esporte, né, a galera que faz um trabalho muito legal, ele foi perguntado sobre reforços. Vamos ouvir o que ele falou aí. Esse mando de campo decisivo em São Januário. Sobre reforços, tem alguma possibilidade para o meio do ano? A tendência é que a gente busque sim qualificação na janela de meio do ano. Agora, no momento apropriado, a gente se aprofunda nesse tema, mas o Vasco vai sim ter olhos bem atentos para a janela do meio do ano. Aí, ó, o Vasco, como eu sempre digo, é o time sempre da próxima janela, é o time sempre do futuro. Nessa janela interna aí, eles não acharam nada que prestasse, não trouxeram ninguém. Lá atrás ele tinha falado, não, pô, de repente vamos trazer 1, 2 jogadores, estamos de olho. Essa mesma conversinha que ele falou agora, olhos atentos, foi o que ele falou, né, quando se abriu essa curta janela interna aí. E agora está dizendo que no meio do ano nós vamos ficar atentos às movimentações do mercado para buscar reforçar o elenco. Bom, dinheiro para isso vai ter, né? Porque o Payet não vai renovar o contrato, como a gente já falou, é 1,6 pau a menos. Há algumas saídas de jogadores aí que provavelmente vão acontecer. A venda do Ryan é bem provável que aconteça no meio do ano também. Então, dinheiro em caixa para as contratações vai ter, né? E aí hoje sai uma notícia, né, que esse cidadão aí, o Roger Guedes, excelente jogador, atacante, rápido, habilidoso, fazedor de gol, que joga pelos dois lados do campo. Ele está no Catar. Contrato até 2027. E parece que ele quer interromper esse contrato antes. Corinthians vendeu ele para o Catar por 10 milhões de dólares na época. No Corinthians, ele ganhava um salário em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Lá no Catar, especula-se que o salário dele é entre 4 e 5 milhões de reais por mês. No Corinthians, 1 milhão e 200 mês que ele ganhava. Claro que ele sabe que voltando para o Brasil, ele não vai ter um salário de Catar, mas ele vai querer ganhar bem. Com essas saídas aí, né, de Payet, de outros atletas, de repente a venda do Ryan, não sobra uns 2 milhões para pagar para o Roger Guedes, não? Eu pagaria. Eu pagaria 2 milhas para ter o Roger Guedes. Então, estou ajudando aqui o scout do Serrano, o scout do Bangu, estou ajudando ele para ficar atento aí. Se realmente o Roger Guedes quiser voltar para o Brasil, eles ficarem ligados aí, de repente fazer uma proposta para o cara, com certeza vai ter que pagar uma grana para o time do Catar lá, né? Aí é questão de negociar, e negociação é com o nosso presidente Pedrinho, né? Afinal, ele apenas numa live ele trouxe o Lloyd. Então ele é craque em negociação, né? Bom, hoje foi feito o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil e nós vamos enfrentar o Operário de Ponta Grossa, lá ele, né? Cara, eu vou dizer a vocês o seguinte, tinha umas baba melhor para a gente pegar nesse sorteio aí do que o Operário, tá? O time do Operário se sagrou campeão paranaense, né? É um time muito arrumado, é um time que tem um mando de campo forte, né? É um time que vive um excelente momento, estreou na Série B ganhando fora de casa contra o Criciúma, né? E eu acho que nós não demos muita sorte nisso, não. Vai ser um jogo duríssimo, tenho certeza, contra o Operário. Tanto em Ponta Grossa quanto em São Januário, porque a gente faz o primeiro jogo fora e o segundo jogo em casa.
As datas parece que são dia 30 de abril. Vou tentar ir nesse jogo. O retorno no dia 22 de maio. Né? 21 ou 22 de maio. Né? Então, acho que é 21 de maio. Então, gente, o Vasco pegou uma pedreira, tá? Dentro dos que tinham disponíveis ali no sorteio. A única vantagem que eu vejo é que é uma logística muito fácil, né? Porque pega um voo para Curitiba e de Curitiba para Ponta Grossa de ônibus é 1h20, né? Porque é 100 quilômetros, Curitiba, Ponta Grossa. Então é bem fácil de chegar, não é uma viagem cansativa. Agora, fora isso, gente, não esperem um jogo fácil nessa terceira fase aí da Copa do Brasil. Lembrando que são 2 jogos. Né? Na capa do nosso vídeo de hoje aí, eu coloquei o nosso Carille. E eu tinha colocado no X do Corujão, lembrando que o X do Corujão é @CorujãoVascaíno, só seguir a gente lá. Uma nota lá, uma notícia que o Carille não ia sair, que o Vasco não vai demitir o Carille por agora. Que a diretoria avalia como positivo o trabalho dele até agora, diz que o trabalho dele está em evolução, que o planejamento vai ser mantido em relação ao Carille. A diretoria avalia que os resultados até agora estão dentro do que se esperava. Então, meus amigos, o Carille não sai agora. Evidentemente, até o Marcelo Santana falou isso na entrevista que ele deu hoje aí no sorteio da Copa do Brasil, que é uma avaliação feita jogo a jogo. Eu digo isso o seguinte, chega no sábado, toma uma porrada de 4-0 do Sport dentro de casa, evidentemente que isso vai pesar. E ele pode ser mandado embora. Chega o jogo contra a Mulambada, toma uma derrota, vergonhosa. Evidentemente que isso pode mudar. Agora, se ele continuar, né? Ganha do Sport de 1-0, aí ganha do Lanús, 2-1, faz um joguinho legal com a Mulambada, perde de pouco, ou consegue um empate, vão empurrando ele com a barriga. Mesmo a gente sabendo que o trabalho não está sendo bem feito. Mesmo a gente sabendo que não tem muito futuro com o Carille. E eu não vejo que é uma questão de elenco. O elenco é fraco? O elenco é fraco. Há lacunas imensas. Erros da diretoria? Muito. Principalmente nas contratações. O Lloyd é o maior exemplo disso aí. Uma questão de preparação física ainda deficiente? Com certeza. Mas se a gente for falar do Carille, especificamente, né, é um técnico que não vai entregar o que a gente precisa nunca. Nem com um elenco maravilhoso. Nem com tudo favorável a ele. Porque ele é fraco. Mas é um técnico que custa 700 mil reais. Qual é o técnico hoje, de ponta, disponível aí que o Vasco vai pagar só 700 mil reais? Não tem, gente. Uma multa baixa, mandar ele embora aí vai pagar aí uma multa baixinha. É isso que a diretoria pensa. A diretoria, quando traz o Carille, ela entende que o elenco é fraco. Então não adianta trazer um técnico top, porque também não vai fazer mágica. Eu, particularmente, entendo que um técnico melhor faria esse time jogar um pouco melhor, mas não ia fazer mágica também. Como mando de campo em São Januário também não faz mágica. Esse negócio de que porque os caras vão jogar em São Januário e vão tremer. Porto Cabede tremeu ontem. Porto Cabede sentiu alguma pressão. O time deles é fraco. E mesmo assim nós ganhamos de 1-0. No final do jogo, a posse de bola mais com os caras do que com a gente. Então, gente, o elenco do Vasco, a diretoria do Vasco, é a cara do Carille. O Carille é o melhor técnico para estar no Vasco hoje, de acordo com o que pensa a nossa diretoria. A grande verdade é essa. Agora, uma coisa ontem eu tive certeza, tá? Tive muita certeza.
o Carille está muito mais bem preparado fisicamente do que alguns dos nossos jogadores. Dá uma olhadinha nesse novo ângulo aí, o pique que ele deu. Se liga aí, gente. Olha lá, ó. Acabou o jogo. Olha lá ele, ó. Ó. Deu um pique comemorando. A torcida havaiano, mandando ele para casa do cacete. Aí, ó. Ó. Correu o Marco Lloyd. Olha aí, ó. Tá bem pra caramba. Tá muito mais bem preparado fisicamente do que alguns jogadores nossos. É isso aí, gente. Temos jogo sábado contra o Sport às 21 horas em São Januário. Horário bom, hein? Para ver jogo contra o Sport. Puta que pariu. Vamos lá. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like aí. Compartilhe nos grupos de WhatsApp. Se inscreva no Corujão e vire membro. Quero muito colocar você numa bancada comigo aí para discutir sobre o Vasco da Gama, né? E também entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Um abraço, gente. Até a próxima.